comecei a gravar a aula, por isso, a partir de agora, estou a gravá-la. Ok? Então aqui o chat, eles estão aqui a falar qualquer coisa. Aconselho que me interrompam, digamos, falando, okay? Porque há aqui um chat que vocês estão a falar, mas não estou a ver isto com esta história do share. Ok? Por isso temos aqui então um fecheiro que está nos vossos benchmarks, aquele que eu vos falei. Leem o fecheiro, aliás, leem o grafo neste caso, com este, é uma matriz, que lá está. E por isso está aqui a matriz, este é o gráfico que nós queremos ligar, ok? É que nós queremos trabalhar. E agora queremos garantir que dois nós que estejam ligados entre si tenham a menor diferença possível para que a distância entre os dois seja o mais pequena possível, ok? Por isso a primeira coisa que temos que fazer é como é que nós resolvemos, como é que nós modelamos este problema? Vou chamar isto ls.close. Definimos aqui um resolvedor local. Agora só para ver se a sintaxe está certa. E se resolver, eu não dei erro, por isso a sintaxe é esta. Okay? E agora temos que definir quais são as variáveis de decisão que nós aqui tomamos. Alguém arrisca alguma coisa? Como é que vamos modelar este problema? Temos um grafo deste género, em que alguns estão ligados, outros não estão ligados. E eu quero verificar qual é a ordem que eu dou aos nós, de forma que a diferença entre quaisquer dois nós, a máxima diferença entre quaisquer dois nós, seja o mais pequena possível. Por isso, quais são as variáveis de decisão que eu devo utilizar? Ok, enfim, pelo menos que posso utilizar. E, neste caso, acho que é razoavelmente simples. Né? O que é uma solução do problema? Boa ou má? Alguém está a responder ou não? Oh, Tomás, ok. Agora vou falar diretamente, ok? Tomás, o que é que acha que seriam as variáveis de decisão que eu devo utilizar? Sinceramente não estava bem a olhar, ainda estava a tentar correr o gráfico que está-me a dar. Ok, mas vamos lá ver. Eu tenho um gráfico, está a ver este gráfico. Estava concentrado nisso. Okay. Está a ver este gráfico. São as conexões que existem, por exemplo, o nó 1 está ligado a este nó, a este e a este, a 3 nós, não é? Por isso, eu quero garantir uma ordenação dos nós, de 1, neste caso, de 1 até 20, de forma a que a diferença entre dois nós, a maior diferença entre dois nós adjacentes, seja mínima. Por isso, qual é o problema que eu tenho? O que é que eu quero fazer? Independentemente do objetivo, eu tenho que atribuir uma ordenação aos nós. Estão de acordo ou não? Eu tenho que decidir se este nó vai ter o valor 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, o que for. Todos eles têm que ter uma ordenação que não é necessariamente esta, ok? Esta ordenação normal será este é o nó 1, este é o nó 2, este é o nó 3, 4, 5, etc. Mas eu posso, de alguma forma, decidir que o valor, o rank que eu atribuo ao nó é diferente da sua posição na matriz, não é? Alguém tem alguma ideia de quais são as variáveis de decisão então que eu devo usar ou não? Quem é que está aqui? Estão aqui. Tomás. Tomás já teve, não é? Renato, que variáveis é que eu devo usar?
que sugere que eu use? Não sei, Bruce. Alguém tem alguma ideia? Pá, eu só tenho que dar só tenho que dar valores aos nós, não é? Pois, vamos lá ver. As variáveis de decisão vão ser um array, vou chamar isto de rank, ok? Que são quantas? Bom, para cada nó, eu tenho que decidir qual é o rank, por isso é a ordenação que eu uso. E por isso, o range é o node, não é? Tenho estes nodes. Tenho que ligar isto ao ls. Os valores possíveis estão no range node, tem que ser uma permutação. Por isso, o que eu tenho que garantir é que haja um conjunto de nós, um conjunto de uma ordenação dos nós, de todos os nós, dos 20 nós. Não é? Para cada nó, eu tenho que dar uma ordenação. E essa ordenação tem que ser um número de 1 a 20 também. Há 20 nós, todos eles ordenados com o número de 1 a 20. Por outro lado, eu quero garantir que os nós são diferentes. Ou seja, a ordenação não há nós repetidos. E por isso eu devo garantir que os valores que este rank toma são uma permutação de 1 a 20. Okay? Por isso posso logo dizer que isto é uma permutação get. Ou seja, para todos nós, tenho um valor de 1 a 20 e vou obtendo inicialmente a partir de um get de uma permutação. Permutação essa, que deve ser de 1 até n. Ok? Por isso devo definir o que tinha feito há bocado, não é? Permutation. Permutation. Chamar isto de permutation. Okay. Em princípio será neste range, nodes. Okay. E por isso simplesmente faço isto, faço uma permutação. E já agora posso fazer cout, só para ver se isto funciona. Cout, o rank. Okay. Por isso, com calma, por isso eu crio uma permutação e vou atribuir uma permutação a todos os nós. Okay? Por isso, até, já agora, eu vou fazer uma rede, uma coisa mais pequena. Eu acho que tenho uma para aí com 7, 05, 50. Acho que tenho esta. Se não tiver, ele diz que não tem. 0550 não tem. 05 20. Tenho que ver quais são as que tem lá. Desculpa lá. Deixa-me só ver uma pequenina para não dar os valores tão grandes. Nos benchmarks. Tenho 10, 20. Ok. Assim que não tenho, mas tenho 10, 20. Ok, tenho uma matriz mais pequena 10 e cá estão os números que eu tenho para o rank dos nós. Este é o primeiro será com o rank número 1, o outro será 4, o outro será 7, o outro será 6, por isso 1, 4, 6, 7, por aí, 1, 4, 7, 6, por aí adiante. Okay? Por exemplo, este nó que aqui está, ou este arco que aqui está a ligar o nó 1, que é este primeiro, 1, 4, 7, 6, 8, 5, 9, está a ligar 1 ao nó 1 ao nó 9. Quer dizer que este arco é um arco correspondente a uma distância de 8, 9 menos 1. Okay? Todos estes arcos correspondem a alguma distância. Por exemplo, este é o segundo nó, por isso é o nó 4, com o terceiro, com o nó 7. Por isso este arco que está corresponde à ligação do nó 4 com o nó 7. Por isso corresponde a uma distância de 3. Por isso, todos estes nós correspondem a uma distância. Por isso eu quero garantir que a distância seja mínima.
com esta configuração dos nós, a distância é o que for. Mas eu posso alterar esta configuração. Ok? E se eu alterar esta configuração, vou ter uma distância diferente. Por exemplo, se eu fizer agora a mesma coisa, se eu correr isto outra vez, este nó e este agora passam a ser o segundo, passam a ser o 5 e o 1. Quer dizer que estes uns que aqui aparecem são correspondem ao arco que está a ligar o nó 5 com o nó 1. Por acaso, neste caso, também está a uma distância de 4. Se eu correr isto outra vez, está sempre a dar uma distância de 4, mas é por acaso. Okay? Estes dois nós, neste caso, estão a ligar o nó 10, que é o segundo, com o terceiro, que é o nó 5. Por isso, estes dois arcos aqui correspondem a uma distância de 5. Ok? Por isso, eu só tenho que olhar para todos estes nós, para todos estes uns, para todos estes arcos, cada um tem a sua distância, e ver qual é o menor deles. Aliás, ver qual é o máximo deles. E depois tem que tentar uma permutação em que seja o mínimo do máximo. Estão a ver? Quer dizer, vamos fazer aqui um teste só para funcionar, ok? Se esta for a atribuição, vamos calcular aqui qual é o máximo nó que aqui aparece. A máxima distância que aqui aparece, ok? Por aqui um inteiro. Como é que eu calculo a maior distância entre dois nós? Bom, vamos pôr aqui, vamos criar um array de todas as distâncias, ok? Vamos dizer que estas distâncias para todos os nós I e todos os nós J. Tais que o J é maior que o I, por isso eu não quero ligar isto. Por isso, para todos os nós I, é assim que se põe, vou criar uma distância, um vetor de distâncias, que vou criar de todos os nós I para todos os nós J, tais que J maior que I, and haja uma ligação entre os nós, por isso o grafo J seja igual a 1. Okay? Por isso, para todos os nós que estão ligados, a distância que vai dar é o ABS, valor absoluto, do rank do I menos o rank do J. Ou seja, vou criar aqui um vetor que diz para todos os nós, para todos os nós que estão ligados, vai-me dar um vetor com as distâncias entre os nós que estão ligados. Um ponto e vírgula. Isto é um new. Como é que é new? Como é que esta coisa se faz? Deixa eu ver se tem aqui algum. Tem aqui um all, não? Desculpa lá, isto agora tem aqui a minha sintaxe, eu não lembro como é que isto se faz. É com o all. Vamos fazer isto de uma maneira diferente, que é for all.
Ora, está chato. Vamos fazer aqui uma coisa diferente. Isso for all. E nodes, jnodes, tal. Para todos estes nodes, o que eu vou fazer é fazer o cout disto. Pronto, dá certo isto. Aliás, até vou pôr aqui o i. Vou pôr o i ligado ao j. Dá. Ok, pois temos aqui esta matriz, que é a matriz dos grafos. Depois temos aqui estes nós que aqui aparecem. Ok? Estes arcos aqui aparecem. Por exemplo, este arco liga o nó 1 ao nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E a distância que ele tem é a distância entre o nó 1, que é 9, 3, 4, 5, 6, 7, e o rank do sétimo, que é 7. Por isso, 9 menos 7 dá 2. Ok? Depois, o segundo nó que aqui aparece, o segundo arco que aqui aparece, liga o 2 com o 3. Ora, qual é a diferença do 2 para o 3? O 2 é 6, o 3 é 8, ou seja, a diferença entre o 2 e o 3 também é 2. Este é igual, mas vamos ver, por exemplo, este que aqui está. Este que aqui está liga aliás, este é parecido com aquele, vamos ver este aqui, que é o 0, 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Liga o 4 com o 5. Cá está, liga o 4 com o 5. Ok? E se ligar o 4 com o 5, o 4 tem peso 1, 2, 3, 1. O 5 tem peso 5, de maneira que a diferença entre 1 e 5 é 4. Estão a ver isto? Por isso, este nó, este grafo, aliás, se eu der esta ordenação aos nós de 1 a 10, a menor diferença, estas são as diferenças que eu tenho, a maior diferença que eu tenho é 8. Ou seja, neste grafo, com esta ordenação, a largura de banda será 8. Okay? Mas eu posso fazer outra largura de banda. Posso fazer outra ordenação. Se eu fizer esta outra ordenação, a largura de banda agora já é 9. Okay? E se fizer outra ordenação, neste caso a largura de banda é 6. Se eu fizer outra ordenação, aqui, olha, a largura de banda agora é 6 também. Okay? Por isso, o objetivo é obter uma ordenação, tal que o maior destes seja o mais pequeno possível. Está claro ou não? Não está. Oh, Joana, está para entender ou não? O que é Sim, que... sim. Para mim deu. Ok, por isso, o que nós temos que fazer é, para um gráfico como aqui está, ordenar os nós e depois garantir que os arcos correspondem às distâncias entre os nós dos arcos, dos vértices que estão a ligar, não é? Para cada grafo, para cada ordenação, há sempre um que é o maior, ou mais do que um. E agora quero, para qualquer ordenação, obter o menor possível.
Por isso, o mínimo dos máximos. Bom, então como é que se faz isso? Então vamos ter que criar aqui uma função objetivo. Ok? Por isso, neste caso, a função objetivo é obtida onde é que está aqui? Okay. Função objetivo. Se vamos definir uma função objetivo, que é uma expressão, o que é que esta expressão faz? Quer minimizar o máximo, não é? Por isso, a função propriamente dita, vamos chamar f, quer minimizar o quê? O máximo, ok? Para isto que aqui está, não é? I nodes, J e nodes, tal que J maior que I, grafo I, J. Aliás, o máximo, basta fazer isto, né? Para I nodes, J nodes, não sei quantos, etc., igual a 1. Este é o valor, eu quero obter o rank, não é? Por isso, para estes valores, o máximo dos rank do ABS, não é? ABS do rank de I menos o rank do J. Ou seja, isto é a minha função objetivo. Maximiza, por isso, para estes valores todos possíveis, para estes valores todos, obtém o máximo destes valores. Ok? Por isso isto é uma forma de eu definir uma função objetivo, que nós não tínhamos visto até agora, não é? Função objetivo é uma função que cria aqui no fundo, cria esta expressão. Cout, podemos fazer, cria uma expressão que, em vez de estar a mostrar quais são os valores, obtém o máximo desses valores, não é? Bom, vamos ver se isto funciona. Espera, tenho que mostrar agora o Cout F. Falta aqui um parênteses em algum lado. ABS, acho que isto falta aqui um parênteses. Falta um parênteses a mais. Function expression, F e nodes, J nodes, J também aqui, grafo. A ver. Este parênteses fecha com este. Este parênteses fecha com este. Este fecha com este. Está a ver aqui um parênteses que falta aqui. Está aqui este F, não é? Este F, falta aqui um parênteses a fechar. Ok. Já deu aqui qualquer coisa. Vou tentar dar aqui. O F não é o F. O que tem que ver o F e vale 2. Então. Deixa eu isto. Então, o que aconteceu aqui? Aliás, close. O que ele vai estar a fazer? O que é que ele está... Desculpa lá. Já estou destreinado nisto. Commit, exit. Isso que eles viram. Estou para aqui a fazer.
F max. Bem, vou mudar aqui, não sei se isso faz diferença, mas... Aqui um parênteses. Para ver se isto. FJ vezes. Não precisava por aqui. Por isso desculpa lá isto, este parênteses fecha este parênteses fecha este, falta ainda fechar o F. Ok, tenho razão. Não está a gostar disto. Aí. Não está a gostar disto, desculpa lá isto. Processo crasta. Ok, isto agora não está. Eu não estou aqui a fazer nada. Se eu puser aqui a function, desculpem só isto. Isto agora está-me a dar aqui um crash que não era suposto. Assim funciona. Porque é que ele não gosta desta função? Eu devia usar isto. Talvez não goste disto, não sei se gosta disto. Ok, não aceita condições. Não aceita condições nesta definição, mas ok. Acho que é só isto que está por lá. Ok. Por isso, vamos lá ver se estamos de acordo. Peço desculpa, mas isto aqui como tem assim umas mariquices que temos que... Por isso, temos aqui, vamos definir a função como sendo o máximo que nós estamos aqui a obter, não é? Aqui estamos a ver todas as distâncias. E aqui vamos obter o máximo, ok? Já agora, como é que eu obtenho o máximo? Em vez de pôr esta condição, que J tem que ser maior que o I e o grafo do I tem que ser, a grafo do IJ tem que ser igual a 1, o que eu vou dizer, como eu quero o máximo, se for 0, eu vou multiplicar esta distância, ABS, pelo próprio valor do grafo. Se for 0, dá 0, e por isso não é com certeza o máximo. Se o I estiver ligado ao J, isto vale 1 e é a distância propriamente que conta. Por algum motivo ele não gosta que na geração desta função eu ponha condições aqui nos iteradores, ok? Por isso, tal como pus aqui estas condições, não posso pôr aqui, por isso esta do grafo I ser igual ao grafo J, coloquei na função a avaliar. O J ser maior que o I eu dispenso, ok? Ou então pode ser provavelmente J in, talvez funcione assim, in I mais 1 até N. Ok? Que é a maneira como se costuma fazer. I mais 1. Maior, né? Bem, vou pôr aqui. Não os outros. Não interessa agora para o caso. Repete o mesmo nó. Agora o problema não era esse.
Opa, na linha 25. Pus aqui esta coisa, desculpa. O que é isto? Ok, por isso em vez de pôr esta condição I maior que J, posso pôr aqui o J, dizer simplesmente que é do I mais 1 até N. Não fica tão bonito, mas também serve. Esta condição do grafo IJ ser igual a 1, multiplico pelo ranking e já me dá a diferença. Ok? Bom, pelo visto também não gosta disto. Este debug aqui é online, mas não gosta de condições destas. Por isso, as implementações não estão muito boas, mas ok. Seja como for, eu fiz aqui uma avaliação, fiz uma atribuição de valores aos nós, de ordens aos nós. Estas são as diferenças que dão todos os arcos que cá estão e o máximo é 7. Ok? A função está bem avaliada. Mesma coisa se eu fizer aqui, o máximo neste caso será 9 e por aí adiante. Ok? Por isso, diga. Peço desculpa, eu devo-me ter falhado alguma coisa porque isto continua-me a dar erro. Eu não devo-me ter esquecido de alterar alguma coisa, não sei. Aonde é que está a dar erro? Quando eu faço run, ele diz que tem o código 2. Dá o quê? É o código 2. Bom, mas fez aqui este rank, não é? Isto aqui certo. O melhor é pôr esta função em aberto. O resto estava a funcionar ou não? Deixa-me confirmar. Ok, não. Então o problema não é aí. Ok. Aqui, obviamente aqui não está declarado, não é? Mas... Pois. Deixa-me ver aqui. Por isso, estas definições das expressões, de funções como expressões, são um bocado tricky, nem todas são aceitas, mas esta é aceita, ok? Por isso é o máximo. Inode, JInode é um gerador de um vetor. Okay? E depois, para cada IJ, o que ele faz é multiplicar o grafo de IJ pelo valor da distância. Talvez ele não goste destes parênteses. Ok. Ok, já está. Obrigada, peço desculpa. Interrompam sempre que quiserem, ok? Bom, por isso já vemos o que é que estamos a fazer, não é? Agora só temos que fazer um ciclo. Enfim, se quiséssemos fazer, eu não vou entrar em grandes meteorísticas, mas com este modelo agora podemos fazer o normal de iterações e começar com não sei quantas iterações. Vamos fazer pesquisa grid e só. Por isso vamos dizer que temos um iterador que começa a 0, temos um máximo de iterações 100. E agora vamos fazer isto só para um conjunto de iterações. While IT menor que max IT, por isso nós nem sequer sabemos qual é o limite, por isso vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Quantas iterações forem, a melhor solução a gente apanha, não é? Enquanto isto for verdade, o que é que nós vamos fazer? Se a permutação não funcionar bem, o que nós temos que fazer é se esta permutação dá um valor que não nos interessa. Já agora, qual é o melhor valor que nós temos? É o F-evaluation, não é? Aquele que nós temos. Esta é a situação inicial. Vamos começar com 0 iterações. O máximo de iterações que fazemos vamos por aqui 10, depois podemos aumentar. A solução que temos foi a solução que obtivemos arbitrariamente, tem uma certa avaliação. E agora, enquanto esta iteração for menor, enquanto houver iterações para fazer, o que é que temos que fazer? Temos que tentar ver se descobrimos uma solução melhor, não é? Como é que nós obtemos uma solução melhor? Bom, vamos fazer uma coisa completamente aleatória. Vamos fazer um select, vamos trocar
enfim, como isto tem que ser a mesma uma permutação, vamos trocar um nó com outro. Ou seja, se este 8 trocar para 10, este 10 tem que trocar para 8. Okay? Vamos selecionar I e Nodes, arbitrariamente, um qualquer. Vamos fazer o select J e Nodes. Já agora, o J diferente do I. E sem nos preocuparmos propriamente com o que fazemos, trocamos o I com o J. Ok? Por isso fazemos o swap. Aliás, dizemos que o rank de I vai ser trocado com o rank de J. Bom, só para ver o que é que isto deu. Vamos ser out. Vamos fazer uma coisa que está aqui, IJ. Vamos dizer iteração. Iteração IT. Dois pontos. O I troca com o J e dá um. Neste caso, o que nós queremos é o F-evaluation. Ou seja, qual é o novo valor da avaliação quando nós trocamos o I com o J. E estamos apenas a trocar o I com o J à balda. Ok? E pronto. E acabamos com isto. Por isso, vamos fazer simplesmente trocas. A ver o que é que acontece. Bom, está claro ou não? Por isso, basicamente, eu faço uma troca do I com o J e reavalio tudo outra vez. Não estou a minimizar nada, estou simplesmente a fazer trocas à balda. 24, faltam para aqui uns pontos e vírgula. Isto é ponto e vírgula. Aqui abaixo também é ponto e vírgula. Aqui também falta um ponto e vírgula. Cout. Aqui também vou pôr endel. Cada troca vai dar uma. Okay. Ups. Aqui tem que fazer um break. Como é que é o break? É comando K. Então. Ctrl K. Ctrl K, ok. Opa, entrou aqui em si. Ok, parou. Por isso tem que pôr aqui o I. Tem que aumentar a iteração, senão isto não para. Ok, agora fiz isto. Ups. Está aqui o F-evaluation. Está muito otimista, não acredito que esteja a dar isto. Está aqui isso, desculpe. Vamos apagar esta parte, que agora esta parte já não nos interessa. Em vez de apagar, já agora. Isto só como comentário, para às vezes é útil aproveitar. Ok, por isso que estou a fazer é trocar o I com o J. Okay. Bem, também já não vale a pena mostrar. Podemos mostrar que isto é pequeno. Por isso troquei o 8 com o 3 e obtive um máximo de 7. Pronto, fui obtendo 7, 8, 7, 6 aqui, ok? 8, 9, 9. Por isso há aqui vários valores que nos... enfim, há várias permutações, obviamente podia fazer isto muitas vezes, mas estou aqui a andar um bocadinho à balda, não é? Por isso, como é que eu vou obter agora um processo
pesquisa em que vai tentando descobrir sempre uma melhor do que a atual. Lembra-se? Eu devia obter a variável que melhor, enfim, que tenha melhor perspectiva, ok? No caso das violações, era aquela que tivesse mais violações. Neste caso é aquela, como isto é uma função objetiva, é aquela que tem potencial de crescer mais. F decrease rank. Okay? Em vez de ser aquela que participa em mais violações, é aquela que tem potencial de diminuir melhor, as violações, ok? Ou então, fazemos, e depois seleciono, então talvez o melhor que eu possa fazer é assim, o que é que acontece se eu trocar um I com o J? Ou seja, como é que esta função avaliação varia se eu trocar um I com o J? Ok? Por isso, em vez de fazer um I depois um J, vou fazer isto diretamente. O que é que acontece se eu trocar o I com o J? Ok? E por isso, e quero aquela que minimiza, eu quero aquela que minimiza o quê? O objetivo de trocar o I com o J, ou seja, o F get swap delta. Rank I com o rank J. Estou aqui a fazer, por isso. Dadas duas variáveis I e J, ou seja, dados dois destes índices que aqui aparecem, o que é que acontece se eu trocar o rank do I com o rank do J? Como é que eu posso, qual é a melhor solução que eu obtenho, ok? E se para a melhor solução eu troco. E faço isto não sei quantas vezes para ver o que é que acontece. Faltam os parênteses aqui em algum lado, com certeza. Agora sim tem um parênteses a mais. Ok? E agora já vem. Eu obtenho uma solução com 5, com 5, com 5, com 5, com 5. A da altura obtenho uma melhor, com 3. E finalmente, a última que eu tenho ainda é com 3. Ok? Por isso posso fazer, já agora, mostrar o que é que eu obtive. Okay? Neste caso deu 4. 5, 5, 5. Comecei uma com 5, outra com 5. Depois, aliás, comecei inicialmente, já agora posso mostrar inicialmente qual é o valor. Vejo qual é o valor inicial e faço esta avaliação. Já agora escuso de mostrar a matriz, que já estou farto da matriz. Cá está, o valor inicial é 7. Se eu trocar a 7 com a 10, passo para 5. Se eu trocar a 10 com a 4, passo para 4. Depois há umas que não melhoram. E, eventualmente, mudando a 5 com a 7, passo para 3. A 9 com a 6, passo para 3. A 3 com a 9, mantenho em 3. E, finalmente, a solução final é esta.
Okay? E agora posso mostrar também, só para vermos o processo todo como deve ser. Isso aqui também não custa muito. Pois, vocês depois podem melhorar isto, mas se é auto-rank. Vou pôr aqui. Ver os vários ranks que vão dando. Ok, por isso ele estava. Inicial, já agora vou ver a mesma coisa. Fazer o random permutation, valor inicial e a mesma coisa que está aqui. Okay, mostra o valor inicial, assim consegue monitorar tudo. Tem este valor inicial, que deu 8. Depois, se eu trocar a 4 com a 9, 1, 2, 3, 4, a 5 com a 9, que é a 2, este passa para 2 e este 2 passa para 5. Os outros mantêm-se iguais. E só fazendo isto, o rank baixou de 8 para 5. Depois de 5 para 4, 4 para 3, 3 para 3, enfim, no final, a solução final é esta que eu aqui tenho, que é 10, 5, 3, 2, que tem um rank 3. Ou seja, a maior diferença entre dois nós que sejam numerados desta maneira, nós vizinhos que sejam numerados desta maneira, acaba por ser 3. Ok? Deu para ver como é que isto se faz ou não? Os vários passos. Agora, obviamente, este problema pode ser mais interessante com matrizes maiores e a posição, a coisa de controle pode ser um pouco mais como é que se diz, genérica do que esta. Isto aqui estou a fazer uma pesquisa. Aqui dá vários empates, por isso eu não posso parar com o empate. Por isso, se eu não conseguir descobrir nada melhor do que o que tenho, posso parar logo, não é? Ou seja, em vez de ir até à 10ª, eu posso dizer, posso perguntar se houve ao boolean, ou como fiz há bocado, improve igual a true. E agora posso perguntar o AIT and improve. Aliás, não é assim. And improve. Isso eu só continuo enquanto valer a pena, enquanto conseguir melhorar. Faço selecionar o mínimo, faço o rank, não sei quanto, e tenho que verificar se o F evaluation diminuiu, se o get swap delta é maior que 0. Eu digo que if se este valor for menor que 0, for maior ou igual a 0, aliás, se este valor for maior ou igual a 0, digo que improve é false. Seleciono o valor, isto, eventualmente, quando ele chega a um valor, a um ótimo local, para. Professor, creio que sejam os parentes do if.
Deve ser. Preciso aqui parênteses no if, claro. Todas as linguagens são diferentes. Ok, se o f get swap for maior que 0, não improve coisa nenhuma. Ok, cá está. Neste caso, ele rapidamente chegou ao ótimo local. Chegou ao 3 e nem sequer chegou a fazer 10 iterações, não é? Isto pode ser mais interessante se eu puser aqui um fecheiro com mais nós, se eu puser o 2020 que tinha há bocado, provavelmente ele vai fazer algumas iterações, mas rapidamente também chega à melhor iteração. Se eu puser o 2050, tem mais nós, tem mais arcos, aliás. Mesmo assim é rápido, ok? Por isso, este método, este problema, pode não descobrir a melhor solução, ok? Por isso, neste caso, ele descobre uma solução com o valor 16. Agora vou mostrar aqui. Cout. Ótimo. O ótimo agora deu 15. O ótimo deu 17. O ótimo deu 15. 18. Já estão a ver? Isto depende do ponto de partida. Tem um valor inicial. Eu não vou mostrar aqui. Nem vou mostrar aqui o número de iterações. Não interessa. Não vou mostrar este aqui. As soluções parciais não interessam. Ou seja, numa iteração mudei para 18. Aliás, não consegui descobrir melhor do que o 18. Ok? Tinha 18, mantive-me em 18. Aqui comecei em 18. Em 19 consegui passar para 16. Enfim, está aqui coisa. Está aqui. Isto agora faltou. Desculpem lá. Ok, começo com esta solução, com 17, consegui baixar para 16, para 15 e fiquei. Não melhorei, por isso fiquei aqui. A partir desta solução inicial. Se eu usar outra solução inicial, tenho 17 e o melhor que posso fazer é ficar em 17. Com esta solução inicial já estou num ótimo local. E por aí adiante, ok? Esta aqui está muito longe de um ótimo local. Estava com 19, mas consegui mudar para 18, depois para 16, e já não consegui passar do 16 e fiquei com o ótimo, que aqui estava, não é? Bom, e por aí adiante. Já agora, uma com 20, eu acho que dá até 90. Deixa-me cá ver só que eu já vos digo quais são. Tenho que ver isso. Tenho que ver quais são os benchmarks. Isto é do MBO. Vai até 160. Ok, o maior é 160. Por isso vamos por aqui 160. E depois não anda muito longe do ótimo. Quase a primeira. Ok? Eu não vou mostrar aqui a solução inicial nem a final, senão não. Bem, estão a ver aqui o que ele consegue fazer. Ele começa com uma solução com valor inicial 98, consegue baixar para 97, mas não consegue baixar para mais. Por isso este método, mas demora muito tempo, reparem. Aqui já baixou para 95. Reparem muito tempo em cada iteração, porque ele tem que ver as combinações de 100 por 100 e ver qual é a que melhora. Ou seja, a escolha que ele faz aqui, o Select Min, ele tem que ver todas as combinações de 100 por 100, qual é a melhor. Isto demora algum tempo. Ok? E por isso é que ele está a demorar algum tempo, mas consegue descobrir algumas. Na realidade, se calhar isto não faz muita diferença, mas estão a ver aqui que se houver muitos nós, ele quase certeza que não consegue melhorar muito. Se houver muitos arcos, se houver menos arcos, talvez melhor isto.
Ok? Estão a ver como é que isto funciona? Por isso, agora este problema não é particularmente interessante, mas dá 92. Reparem que cada vez que vocês correm isto, se calhar dá um valor diferente. Este deu 93. Este deu 95. Qual é o ótimo local? Qual é o ótimo real? 94. Deve andar à volta de 90 e poucos, mas agora é para resolver para sair deste ótimo local, porque esta função, esta seleção vai sempre parar no ótimo local. Para sair do ótimo local é que vocês depois podem usar aquela variable neighborhood search, por exemplo, há bocado, que vimos na aula teórica. Aproveitem, é só uma modificação muito pequena disto e conseguem mudar rapidamente, cada vez que chegam ao ótimo local, tenta outra. Okay? Tenta outra que vai aumentando cada vez mais até chegar até se fartarem, digamos. Neste caso deu 92, por isso aqueles máximos que nós estávamos a obter, de 95, etc., estão longe, estão razoavelmente longe do ótimo, que pelo menos é 92. Ou menos. Bom, acho que isto não tem assim muito mais que para ver. Não sei, perceberam este problema ou não? Por isso, com todo este debug que aqui está, deu para entender como é que se obtém uma função objetivo, que é uma função que nós tínhamos visto aqui, okay, que é uma função que é definida pelo utilizador a partir de uma expressão, e essa expressão normalmente é um máximo ou um mínimo, ou uma soma, neste caso é um máximo, mas pode ser uma soma, uma soma enfim, nem todas as expressões estão implementadas, mas estas, assim, as mais vulgares estão. Okay? Alguma dúvida sobre isto? Quem é que está aqui? Diogo, tem aqui algo? Deu para entender ou não? Diogo, acho que é só um Diogo. Okay? Deu para entender ou? Bem, não diz nada, depois parte do princípio. Eu escrevi no chat, mais ou menos, depois eu estudo melhor. Mas vamos falar, não, pode dizer assim, ou não. O que é que escreveu no chat? É que eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo que estou a fazer isto. Deixa eu ver o que é que está aqui o chat. Mais ou menos, depois estudo melhor, ok? Pode dizer isso em viva voz, que não ofende ninguém, ok? Mas, por isso, o que vocês têm que fazer no vosso trabalho é, numa primeira fase, obter este modelo, não é? Qual é o modelo de variáveis que vocês usam para os problemas que vocês têm? Por isso, a Joana já sei que é o TSP, não é? O Diogo, o que é que usou? Qual é o problema que usou? No trabalho? Sim. Foi o max subset. O max subset. Por isso aí tem que definir como é que é o max subset, qual é o... Qual é o máximo... agora estou a ter uma branca. É o máximo... num grafo, não é? Deixa-me só ver aqui. É o max ou min? É o número máximo de nós. A ver se não vocês agora a falar, só para ver se conseguimos dar aqui uma ideia do que é que vocês têm a fazer. É um subconjunto no qual a soma dos seus elementos é a máxima possível, não sendo superior ao valor dado pelo utilizador. Não sei se me ouviu. Sim, o subconjunto mais próximo, o subconjunto cuja soma seja mais próxima de... Máxima sim, do valor dado pelo utilizador. Okay. Ou seja, o utilizador dá o subconjunto, dá um valor, e depois, no meu caso, num dos algoritmos do nosso trabalho, tivemos que fazer dois. Tinha um parâmetro epsilon ou delta, já não sei, era um deles. Para ver até onde controlava, não é? Sim. Ok, então como é que se podia fazer aqui neste caso? Quais eram as variáveis de decisão que você usa? Pois, isso já não sei. Então, vocês têm que decidir como é que vocês definem um subconjunto. Imagina que tem
um conjunto que é dado por um array, não é? Sim. Imagina que o seu conjunto é um array, vou pôr aqui 5, 3, 78, 29, 19, ok? Sim. Mas tem um array deste género, agora só por números assim grandes. O que é que tem que definir? Ah, o que é que tem que definir? Não sei o número de variáveis do array. Okay, vamos lá ver. Então tem aqui um int, vamos chamar aqui vamos pôr 7 com 2 S para ele não se enganar. O int 7 é igual a isto, não é? Certo. A primeira coisa que tem que saber é qual é o tamanho disto, não é? Certo, exatamente. .getSize, uma coisa assim de género. GetSize, acho que dá qualquer coisa deste género. Isto é um número n, não é? Agora tenho que definir variáveis de decisão que decidem o quê? Se vão para o conjunto ou não. Okay? Ou seja, para o conjunto final ou não. Ok, por isso neste caso só tenho que fazer aqui um varInt, neste caso até pode ser booleano, não é? Mas vamos pôr com booleanos ele normalmente não gosta. VarInt pertence, que varia de 1 até 0 a 1 não é? ou 1 a 2. Não, o range é de 1 até n. 1, 2, 3, 4, 5, não é? Ok. Depois tem que ligar isto ao ls, Certo. que será o resolvedor que está a usar. Qual é o domínio que ela pode ter? Aqui sim, não é? O valor pode Ok, ser será 1 ou 2. ou 0 ou 1, neste caso que é Ou melhor 0 pôr ou 0 ou 1, não é? E depois, como é que faz? Inicialmente. Qual é o valor inicial de onde começa? Começa tudo no 0. Não, pode ser um param-get, não é? Associando aliás, um dist.get, e o dist é uma uniform distribution. Dist 0, 1. Se calhar melhor é isto, não é? Você começa com uma e escolhe à volta. Ok. Ou seja, a solução inicial, isto agora está mal porque isto é preciso estar aqui, mas a solução inicial é um conjunto de zeros e uns, ou seja, uns vão, outros não vão. Não é? Agora, qual é a sua função? É uma coisa parecida com esta. Tem que fazer a soma de cada um, não é? Acaba por ser esta, aqui não é o grafo, passa a ser o P, não é? Aqui não é o rank, será o valor do S7. Por isso aqui será o rank I vezes S7, respectivo, não é? Diria quase que a função é quase a mesma. É a soma do I em 1 a N, não é? A soma de quê? Do PDI, por isso, se ele não estiver lá não conta, não é? Ok. Vezes o S7, não é? Pode pôr aí parênteses com certeza. I, não, PDI. 7I. Faltam parênteses, mas é basicamente isto, não é? Você quer obter, a função que temos que está a ter é uma função que some estes valores, não é? Eu penso que até pode dizer que será o K menos isto. Em K é aquele valor que você quer, não é? Não sei se ele aceita isto. Há umas que ele não gosta, depois tem que experimentar, não é? Sim. Mas esta função dá-lhes a diferença. Diria quase que era não é a diferença absoluta, que tem que ser menor, não é? E por isso esta diferença agora tem que ser o mais... Deixei de ouvir durante um bocado. Hã? Deixei de ouvir durante um bocado. Está a ouvir agora ou não?
Sim, sim, agora sim. Ok? Por isso, tem aqui faz a diferença. Ou então, trabalha só com a soma e tenta garantir que vai fazer uma pesquisa aqui de forma que o que minimiza é o F menos o K menos o F evaluation, não é? Enfim, pode pensar no assunto, mas basicamente tem aqui um modelo mais ou menos feito, não é? Ok, muito obrigado, professor. Mas ainda tem que trabalhar nisso, ok? E Joana é TSP, não é? Já vimos o TSP, um possível, não é? Depois eu posso ver melhor outro. Tomás, um dos Tomases, Teles, qual é o seu problema? É o Mean Key Clustering. O clustering, não é? Por isso, Sim. o que é que se pretende aí nesse caso? É diminuir fazer o clustering e diminuir a distância entre o centro e os vizinhos. Por isso, o clustering dá um número fixo de clusters, não é? Sim, que é o K. É o K, não é? Agora tem que garantir que todos os valores estão de 1 a... Enfim, será uma coisa parecida, não é? Aqui tem que definir o cluster, não é? Por isso, as variáveis de decisão é o cluster, não é? Sim. De 1 até n e varia o número de clusters, de 1 a K. Mas o cluster não vai ser o número de pontos que tem. Não, o que eu estou a dizer é que cada valor de 1 a n, não é? Cada valor de 1 a n varia entre 1 e K. Ou está no cluster 1, ou está no cluster 2, Certo. cluster 3 ou no cluster 4, não é? Sim. Eu diria que estas são as variáveis de decisão. Também inicializa de uma forma arbitrária, em que agora o get tem que ser de 1 até... Tem que ser de 1 até K, não é? Sim. Ou seja, mete os pontos à balda. E agora o que é que faz? Qual é a função que quer fazer? Que é diminuir a distância É diminuir a distância dos centros, é? dos centros aos pontos. Sim. Mas cada ponto está definido como quê? Como duas dimensões, três, como é que funciona? Coordenadas x, y. É coordenadas x, y. Por isso tem que ter tem que fazer uma matriz de distâncias primeiro, não é? Parecida com aquela dos grafos, não é? Sim. Faz uma matriz de distâncias. Agora sabe a distância entre o ponto I e o ponto J, não é? Sim. Por isso agora só tem que fazer uma coisa parecida com esta, não é? É diminuir a distância máxima entre... mas é o centro, não é? Sim, é o centroide. Ok, aí provavelmente o que terá que fazer é criar um invariante para cada centro, não é? Tem que fazer um invariante que é int, agora tenho que ver a sintaxe, também não me lembro. Int varint. Este dá-lhe jeito de fazer o seguinte, faz um varint centro de 1 até K e mantém isto agora é uma expressão que tem que obter, que é a soma dos... como é que... a soma das coordenadas, não é? Pois. Enfim, tem que arranjar uma maneira de calcular aqui o centro, não é? As coordenadas do centro. Aliás, o centro tem que ser... O centro é um ponto. Tem que ter dois valores, não é? X, y. Sim. Ok, tem que falar... Mas enfim, mas basicamente o que eu lhe digo é... Mas é um dos nodos. É um deles? Sim. Eu não crio um ponto. Não vai calcular o centro. Centro. Não. É pelo um dos nós, ok. Então, é um dos nós, é o centro, sim. Ok, mas o que tem que fazer é aqui uma expressão para não estar sempre a calcular o centro. Tem que definir como é que define o centro de uma capa, não é? É um deles. Mas qual deles é que é? O que está mais perto, o que está mais no centro, não é? É o que está mais no... Pois é, supostamente é o que está mais no centro, okay. mas depende, isso depois depende dos testes que faça. Ok, mas aqui agora tem que pensar um bocado, mas tem que obter, o que convém ter é para, cada vez que tem Estou a ouvir.
Depois está mal da Não net. se importa de repetir, eu estou a ouvi-lo com muita interferência. Ok, por isso o que eu lhe aconselho no seu caso é fazer um invariante com esta seta em que diz para cada capa qual é o centro que tem. Se calhar é o ponto, descobrir qual é o ponto que tem. Ok? Porque depois de fizer este invariante, só tem que fazer o que acontece se eu trocar um nó do cluster I para o cluster. Aliás, no fundo, cada nó está associado a um cluster, não é? Sim. Por isso, o que acontece se mudar esse nó para outro cluster? Onde é que estava aqui os clusters? Era estes, não é? Vou tirar aqui este. Estes clusters, não é? Tem N clusters, aliás, tem K clusters para os nós de 1 a N. Cada um vai para um cluster, não é? O que vai ter que fazer depois é fazer o que é que acontece ao obter uma expressão do género get swap delta. Depois depende agora da função que está a usar. Mas o que é que acontece se o seu CI, se o seu cluster do I, escolhe um I, se o seu I passar para um valor V qualquer, não é? Está a ver a ideia? Por isso tem todos os clusters, estão cá, e agora vai ter que escolher com select min, select mass, tem que ver agora com mais detalhe, o que é que acontece à minha função objetivo, ou à minha que for, okay? Função objetivo, ou sistema de restrições, como quiser, o que acontece se eu mudar o valor? Bom, depois faz um ciclo com isto e eu dou uma meteorística a seguir a isso, não é? Mas aqui o crítico, acho eu que vai ser obter um invariante, dizer qual dos nós, de 1 a k, não é? Qual dos nós, nós que pertencem ao cluster I, qual dos nós é que é o centro? Posso meter isso de forma random ao início, certo? Não, porque quando você decide que tem 4 nós no cluster I, tem que Já estou a dizer quais são. tem que escolher um desses nós para ser o centro, não é? Então, mas no C já não estou a dizer quais são os centros. Não, o C está a dizer quais são os clusters a que pertence cada um dos nós. Mas não diz os centros. Não é? Pode ter, por exemplo, imagine que tem uma Estou a perceber, ok. imagine que tem uma, ok? Sim, já estou Imagine a que tem uma perceber. situação que diz assim, este pertence ao cluster 1, este pertence ao 2, este pertence ao 1, 3, 4, 3, 2, 4, 1, por aí adiante. Sim. 2, ok? Agora vai dizer assim, qual é o C1? O centro 1. Pois, não sei qual dos três é o centro, tem que ir Tem que escolher um calcular. destes, não é? Pois, E essa expressão que se seleciona é uma que minimiza qualquer coisa. sim. A distância entre qualquer coisa, não é? A distância aos outros. Essa expressão é que vai por aqui. Ok. Ou seja, quando mudar um valor, se este 4 passar para 1, automaticamente este 1 passa a ser considerado no centro do cluster 1, para o cluster 1, e a expressão do 1 vai mudar. A expressão não, o valor do valor, centro. sim. Aliás, muda aqui como mudava aqui, o 4 também muda, não é? Se o 4 passa para 1, muda o cluster 4 e muda o cluster 1. Sim. Okay? Por isso eu diria que depois eu posso ajudá-lo a fazer isto, mas tem que criar uma expressão que mantenha, digamos, os centros. E depois é só trocar valores, de forma a que eu quero fazer é que os centros sejam mais... O que é que pretendo com isto? É que o os valores sejam diminuir mais a próximos do distância. centro. Sim, sim. O cluster, diminuir a distância do cluster mais distante. De cada ponto ao centro do cluster, não é? Sim, isso mesmo, sim. Todos, não é? Em cada cluster. Em cada cluster, sim.
Diminuir a distância. Então não há de ser muito diferente disto, não é? É minimizar os clusters, para todos os clusters, minimizar a distância do ponto mais distante, de todos eles ao centro do cluster. Sim. Ok? Tenho que pensar um bocadinho nisso, mas acho que não deve ser muito complicado. Quer dizer, pronto, acho que é só fazer, digamos, a arte aqui estará neste modelo, porque depois a pesquisa é mais ou menos a standard, não é? É trocar o I com o J, trocar um ponto de um cluster para o outro, automaticamente detecta qual é o centro e depois pode fazer as distâncias dos centros aos seus valores, não é? Só um bocadinho nisto, mas não parece ser muito complicado. Ok, professor. Ok, Tomás Silva. Obrigado. Ok. Qual é o seu problema? O meu é igual ao do Diogo, por isso o professor já falou. Ok, então já estão satisfeitos, não é? Bom, então olha, vão pensando no assunto. Eu na próxima aula, como eu vos disse, como isto vai ser agora sobre o trabalho, eu acho que é mais importante, as meteorísticas, mais ou menos, vocês conseguem-nas reproduzir a partir dos stats e destes exemplos. O que é importante vocês terem é um modelo certo, não é? Por isso, o modelo do vosso problema é o ponto fundamental, é saber qual é o modelo que tem. Qual é o modelo que tem? Qual é o modelo que tem e depois como é que fazem as trocas, né? Se é trocas de variáveis ou se é variável valor. Por exemplo, neste caso, isto é uma variável valor, imagino, não é? Há um nó que está de um classe, passa para o outro. Há bocado já seria a permutação entre dois nós, não é? Ok, então acho que estamos conversados por hoje. Pensem no modelo, para que na próxima aula eu vou continuar a dar mais uma ou duas meteorísticas, mas na próxima aula de prática o que eu queria era, enfim, discutir com vocês o que é que vocês já fizeram e poder-vos ajudar, digamos, na definição do modelo. Dos modelos e depois das heurísticas. Ok? Bom, acho que é ok. Ninguém respondeu, mas deve ser ok. Ok, professor. Tá bom? Então ficamos por aqui. Ok? Vou fechar isto. Depois Bom fim de dou-vos semana, professor. a gravação. Bom fim de semana então para vocês. Tá bom? Semana.